Plano Real foi um marco na história do Brasil. Com a inflação sob controle, o poder de compra dos brasileiros foi restaurado e as finanças pessoais e empresariais ganharam um cenário pouco visto até então, o da previsibilidade. Para muitas empresas, esse era o início de uma fase de crescimento estável, mas para a Encol, que se baseava em um modelo dependente da inflação alta e do financiamento direto, a nova estabilidade expôs suas fragilidades. Quem vive de salário hoje em dia tem de estar preparado para tudo. Vai daqui, vai dali. A gente consegue. O apartamento é nosso. Encol, sua próxima decisão econômica. Como muitas construtoras da época, a Encol financiava seus projetos com um pagamento parcelado dos compradores, ajustando as parcelas de acordo com a inflação. Com a introdução do Plano Real e a consequente estabilização da moeda, a inflação foi drasticamente controlada. Este é o melhor momento para você comprar o seu imóvel. Sabe todas aquelas vantagens em Encol? Preço bom, facilidades no financiamento, troca, descontos. Pois é, acrescente mais uma vantagem excepcional. O seu salário ganhou poder na Encol. Agora as prestações do seu imóvel acompanham o seu salário. É a tranquilidade de comprar com a certeza de poder pagar. Tarimbada pelos anos de hiperinflação, a Encol viu seu modelo de crescimento definhar com a estabilidade econômica proporcionada pela nova moeda. Isso causou um grande problema para a empresa, que dependia de reajustes inflacionários para compensar o custo crescente das obras. De repente, os valores que a empresa esperava receber não aumentavam mais na mesma proporção que os custos, e as margens de lucro ficaram apertadas ou até mesmo negativas. Não que fosse fácil empreender nas décadas anteriores, nem que não houvesse mérito naquilo que a empresa construiu em sua jornada. Mas, quando as coisas ficavam difíceis, quando faltava dinheiro, a solução era a mesma: buscar empréstimo junto aos bancos, e a Encol fez isso centenas de vezes durante a sua história. Diferente do que aconteceu nos planos econômicos anteriores, o Plano Real foi uma solução definitiva e os bancos também tiveram que se enquadrar em uma nova realidade, fechando a torneira e negando empréstimos. Pedro Paulo Souza profetizou em sua biografia. Nesse período, minhas atenções estavam voltadas para as alterações econômicas causadas pelo Plano Real. O alto consumo da população, os preços em disparada, o aumento da taxa de juros, a elevação dos compulsórios para a restrição de crédito. Foi em virtude dessas medidas e suas consequências que comecei a prever as dificuldades que a Encol enfrentaria em poucos meses. E que dificuldades, Pedro Paulo? Que dificuldades! Eu sou o Denis Levati, historiador e profissional do mercado imobiliário, e você está ouvindo a saga da Encol, ascensão e queda de um gigante imobiliário. Um conteúdo original Imob Report, e neste terceiro episódio você vai conhecer o início da queda vertiginosa da Encol em direção à falência. Não importa como você conheceu o Plano Real. Se assim como eu, um jovem adulto à época e por isso testemunha da história, ou se conheceu o plano que mudou o cenário econômico do país através daquilo que ouviu dos seus pais ou dos livros de história. O que ficou no senso comum é que o Plano Real trouxe crescimento para o Brasil, permitindo estabilidade e desenvolvimento. Diferente do que Pedro Paulo imaginava, a Encol não conseguiu se adaptar rapidamente à nova realidade econômica trazida pela nova moeda. Com a estabilização da economia, os consumidores e investidores passaram a exigir mais transparência, eficiência e cumprimento de prazos. A Encol, que já vinha enfrentando problemas como atrasos na entrega de imóveis e aumento das reclamações, começou a perder a confiança do mercado. O real expôs ainda mais as fragilidades da empresa, que já operava com margens apertadas e altas dívidas. Você sabe a melhor coisa que o dinheiro pode comprar? A segurança de um imóvel. Encol, os tempos mudam,
o imóvel fica. Com o fim da hiperinflação, a política monetária do Brasil mudou. Antes, lá nos anos 80, o mercado imobiliário era uma forma de proteção contra a inflação. As pessoas que podiam compravam imóveis como uma maneira de expandir seu patrimônio e garantir o valor do seu dinheiro. É bem verdade que isso continua sendo válido. Diz o ditado que quem compra terra não erra. No entanto, com a estabilização da economia lá nos anos 90, outras formas de investimento começaram a surgir e o crédito imobiliário passou a ser oferecido por bancos e instituições financeiras de uma forma mais controlada. A Encol, que tinha um modelo de negócios baseado em financiamentos diretos e dependia dos compradores para manter suas obras, enfrentou uma concorrência maior dos bancos, que começaram a oferecer condições de financiamento mais atrativas e segura para os seus compradores. Vou antecipar um assunto para apresentar outro fator que contribuiu para a queda da Encol: o fato de seus empreendimentos serem feitos diretamente pela empresa principal, sem a criação das sociedades de propósitos específicos, as SPS, hoje amplamente utilizadas justamente para separar os custos e os riscos de cada empreendimento. Vendo com os olhos de hoje, é difícil acreditar que o fluxo de caixa de um projeto era utilizado para financiar o outro. Esse modelo, em que o empreendimento dependia do sucesso do outro, fragilizou demais a empresa. A Encol passou a depender cada vez mais de um fluxo contínuo de vendas para manter as suas obras em andamento. Quando a economia mudou com o Plano Real e as vendas começaram a cair, a empresa ficou sem liquidez suficiente para continuar financiando todos os seus projetos ao mesmo tempo. Isso resultou em paralisação de obras, insatisfação dos clientes e uma crise de confiança que acelerou o colapso da companhia. Tantos problemas, atrasos e reclamações começaram a tornar públicos a crise da construtora que, além de lidar com as demandas de suas obras e de seus clientes, passou a conviver com a investigação da imprensa. Foram centenas de matérias importantes, destacando-se entre elas as revistas semanais, grande fonte de informação daquele período. A primeira matéria importante saiu na Isto É, de setembro de 95, com o título de capa: O drama dos clientes da Encol. Na matéria Balança, mas não cai, e cujo resultado Pedro Paulo Souza descreveu assim: o resultado da reportagem foi um desastre nas finanças da empresa, que após isso sofreu uma queda abrupta em suas receitas. Como um efeito dominó, outros veículos de comunicação lançaram matérias sobre a Encol. Os clientes assustados deixaram de pagar suas prestações, provocando de imediato uma redução mensal de 75 para 48 milhões de reais. Nosso fluxo de caixa ficou abalado e o ritmo das obras diminuiu visivelmente devido à falta de recursos. Aqui preciso fazer uma pausa para explicar que deixarei de utilizar as citações de Pedro Paulo Souza. O motivo é que, embora sua biografia seja uma fonte rica em informações e documentação, ela também contém acusações sem comprovação e apresenta fatos que não podem ser verificados. É um material muito rico, mas é também a sua resposta, a única que ele produziu com sua versão sobre os fatos. Buscamos contato com Pedro Paulo, mas a família disse que, pela idade avançada, ele prefere o silêncio. Respeitamos, mas mantemos aberto o canal para que tanto Pedro Paulo quanto os representantes da massa falida da Encol se manifestem nos canais Imob Report. Voltando ao meio da década de 90, quando ficou claro para o Brasil que sua maior construtora poderia falir, levando consigo milhares de clientes, funcionários e deixando para trás centenas de obras inacabadas, evento que, infelizmente, ocorreu, mas havia também um outro agente importante e menos comentado em todo esse processo: os bancos. Os bancos tinham muito em jogo, já que a Encol era responsável por centenas de empreendimentos financiados com recursos dessas instituições. A falência de uma gigante como a Encol poderia gerar um efeito dominó no mercado
prejudicando a confiança no setor imobiliário e aumentando os riscos de inadimplência em outros empreendimentos. Quando a situação se tornou insustentável, a Encol passou por um período de intervenção. Já em 1995, um comitê de bancos formado por algumas das maiores instituições financeiras do país, como Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, olham eles de novo, foi criado com o objetivo de tentar reestruturar as dívidas da Encol e evitar sua falência. O comitê tinha a intenção de renegociar prazos de pagamento das dívidas, alongar o tempo dos financiamentos e tentar fornecer novos recursos para que a Encol pudesse continuar as obras e entregar os empreendimentos em andamento. Um relatório confidencial da Deloitte, consultoria contratada pelo comitê para apresentar uma auditoria e, dessa maneira, um caminho real para salvar a Encol, veio a público através da revista Veja, apontando desde desorganização administrativa, falta de governança, até dezenas de casos de Caixa 2. Em agosto de 1997, a revista Veja descreveu assim o impacto da leitura do relatório Deloitte pelo Comitê de Credores. Na terça-feira, numa reunião em São Paulo, os 38 bancos credores foram informados sobre o cardápio de fraudes da Encol. Escandalizado, o Comitê de Credores, que há 7 meses vem tentando salvar a empresa, desistiu da missão. Quanto mais se mexesse, pior ficaria, resume um dos credores presentes. Uma péssima notícia para as 42 mil famílias lesadas pela Encol, que pagaram pelos apartamentos, colocando nas mãos da empresa uma poupança reunida com sacrifício e provavelmente ficarão a ver navios. O relatório da Deloitte foi um marco no reconhecimento público da real situação da Encol. Embora muitos já suspeitassem que a empresa enfrentava dificuldades, o relatório trouxe à tona a gravidade dos problemas e revelou que a crise era muito mais profunda do que se imaginava. Ele reforçou que a falência da Encol era praticamente inevitável devido ao grau de endividamento, à falta de governança e à incapacidade de gerar caixa para saldar suas dívidas e concluir seus projetos. O governo FHC, de quem Pedro Paulo teria sido apoiador e inclusive financiador de campanha, disse através de seu porta-voz: a Encol é tema de pauta das preocupações do presidente. Não à toa, os números da Encol continuavam gigantescos, mas dessa vez por um viés negativo. 850 milhões de reais, algo em torno de 4 bilhões de reais nos valores de 2024. 380 milhões escondidos no balanço de 1996, o popular Caixa 2, que atualizado traz a absurda cifra de 1,8 bilhões de reais. Além disso, 710 obras paradas em todo o país, além de 11 mil funcionários que à época da publicação de Veja não recebiam seu salário há 4 meses, além das 42 mil famílias que compraram imóveis e não iriam receber, ao menos da Encol. Sob intervenção, os problemas expostos pelo relatório da Deloitte e a crise financeira se agravando, o futuro da Encol parecia cada vez mais sombrio. O comitê de bancos e as tentativas de reestruturação não foram suficientes para salvar a empresa. No próximo episódio de A Saga da Encol, Ascensão e Queda de um Gigante Imobiliário, vamos abordar os momentos finais dessa trajetória, quando a falência se tornou inevitável e o impacto desse colapso foi sentido em todo o mercado imobiliário brasileiro. A Saga da Encol, Ascensão e Queda de um Gigante Imobiliário é um conteúdo original Imob Report. Os áudios das matérias mencionadas são da TV Record, TV Globo, Bandeirantes, SBT e as propagandas da Encol mencionadas estão disponíveis no YouTube. Eu sou o Denis Levati, responsável pela pesquisa, roteiro e locução deste podcast. A edição, sonografia e mixagem ficou por conta de Vitor Schreiber.
A supervisão do podcast é de Michel Prado e o projeto gráfico e identidade visual é da Cúpula.